Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 7 de novembro de 2021, o programa Momento Espírita de número 875. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior, amigos e amigas, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou ainda através do YouTube. Nosso canal no YouTube é Momento Espírita USE São Carlos. E desde já, muito obrigado pela companhia agradabilíssima de todos vocês nessa manhã de domingo, que certamente será de muito aprendizado, muitas reflexões frutíferas, porque nós estamos recebendo nessa manhã não apenas um, mas sim dois palestrantes, dois convidados, mãe e filho, Tânia Campos e Ronaldo Campos. O Ronaldo, no dia a dia, trabalha no setor administrativo, é também palestrante espírita e trabalhador do Grupo da Fraternidade Irmão Batuíra em São Carlos. Ronaldo, bom dia, muito obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos ouvintes, telespectadores aqui pelo Face, pelo YouTube, amigos da USE. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Ronaldo. E a nossa convidada é Tânia Campos. A Tânia é advogada no dia a dia, é palestrante espírita também e também trabalhadora do Grupo da Fraternidade Irmão Batuíra em São Carlos. Tânia, bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer enorme recebê-la novamente no Momento Espírita. Bom dia, Roberto. Bom dia, Zezinho. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. É um prazer estar novamente aqui nos microfones da Clube e que Deus abençoe a todos com bênçãos de muita paz. Muito bem, nós sempre iniciamos o Momento Espírita por uma prece. Vamos convidar o Ronaldo para fazê-la. Mestre Divino, nesses momentos tão graves pelo qual passa a humanidade, onde não existe uma só família, Senhor, que não conheça a aflição, o sofrimento, as dificuldades de relacionamento, enfermidades agudas e crônicas, dificuldades sem nome, Senhor, nos caminhos da vida. Nesses instantes, vimos suplicar mais uma vez a Tua intercessão e a Tua presença entre nós, para que nós possamos, Senhor, compreender o nosso objetivo transitório da reencarnação, transformando as nossas vidas em um poema de amor e serviço na direção do nosso próximo, aprendendo a esquecer o interesse pessoal, anulando o orgulho e o egoísmo, esquecendo vaidades, belezas que o tempo consome e o vento leva, para que a Tua presença e o Teu Evangelho seja a nossa pedra de toque, Senhor. Ajuda-nos a colaborar com a implantação do Teu Evangelho, do reino de amor, justiça e caridade entre os corações daqueles de boa vontade. E por fim, não nos permita, Senhor, retornar em breve tempo ao sabor das nossas próprias necessidades, com as mãos vazias de boas realizações. Permita-nos despertar o quanto antes para a necessária redenção, para redimir os nossos espíritos tão comprometidos com a sombra da ignorância. E que a Tua paz permaneça e esteja com todos nós, para hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja.
Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nessa manhã de domingo, o tema do Momento Espírita é perdoando o que se é perdoado. Daqui a instantes, o Ronaldo e a Tânia estarão abordando esse tema, desdobrando esse tema para todos nós. Momento Mensagem de hoje vem ao encontro, o perdão que liberta. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Se ainda não o tem, anote aí, DDD 16 993161147, repetindo, DDD 16 993161147, ou ainda através do Facebook, relembrando que nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos. E através dessas participações, você tem a possibilidade de fazer perguntas, tecer comentários, sugerir temas a serem abordados para o Momento Espírita, para os próximos programas Momento Espírita, enfim, juntamente conosco direcionar esse programa que, como diz o nosso companheiro de apresentação desse programa há mais de 16 anos, quase 17, Zezinho de Mel, é um programa de cunho participativo. E falando em Zezinho de Mel, espaço aberto para o bom dia dele. E o bom dia do Zezinho vem através de mensagem, e a mensagem que o Zezinho nos traz hoje é uma psicografia do espírito José Silvério Horta, através de Chico Xavier. Com caridade. Com caridade. Caridade sim, meus irmãos. Caridade no sentimento. Caridade na ideia. Caridade nos ouvidos. Caridade na boca. Caridade nos braços. Caridade na profissão. Em todas as atividades, recorramos à divina virtude. Caridade no olhar. Caridade no gesto. Caridade na voz. Caridade na referência. Caridade na opinião, caridade no trabalho, caridade na atitude. Onde estejamos, peçamos a ela, nos sustente e dirija. Caridade no lar, caridade no caminho, caridade na rua, caridade na fé, caridade na colaboração, caridade na visita, caridade no dever. Seja onde for e com quem for, estendamos a caridade por bênção da vida. Com ela, alcançaremos a integração no divino amor. Deus é a meta, a caridade é a luz, o próximo é o caminho. O Espírito José Silvério Horta, do livro Comandos do Amor, Chico Xavier. Muito bem, vamos retornar a palavra para a nossa convidada dessa manhã. Inicialmente, para abordar o tema é perdoando o que se é perdoado, Tânia Campos. Tânia, fique à vontade. Bem, vamos refletir um pouquinho sobre a necessidade de perdoar. Francisco de Assis, quando ele nos aconselha em sua prece perdoando o que se é perdoado, obviamente que ele estava envolvido no pensamento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tem aquela conversa com Simão Pedro, não perdoarás apenas 7 vezes, mais 70 vezes, 7 vezes e tantas quantas forem necessárias. E aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre o mecanismo do perdão. Vamos entender qual é o obstáculo para perdoar. E muitas vezes nós temos dificuldades para aceitar os fatos, não é? Entretanto, por mais que nós pensemos nas causas para as nossas mágoas, muitas vezes nós dizemos, olha, eu fui injuriada, eu fui colocada em descrédito, eu fui maltratada com indiferença, eu fui... Enfim, são tantas coisas secundárias, porque a causa primária é o nosso orgulho. E não admitir sermos afrontados, não admitir sermos uma pessoa, entre aspas, passada para trás, ser desacreditada. E o nosso ego com isso fica muito ferido, de tal modo
que o ofensor, aquele que nos agride, aquele que nos ofende, aquele que nos trata de maneira antifraterna, é o orgulhoso na sua soberba, na sua vaidade, não é? E na ofensa, na violência, ele projeta uma força que em verdade ele não tem. E geralmente os ofensores são pessoas muito inseguras, que precisam projetar a sombra na violência para se autoafirmarem. Mas o ofendido também é um orgulhoso no seu rancor, na mágoa. Enfim, são dois orgulhosos que precisam ter a necessidade de entender o que é o perdão. E o que significa o perdão? O perdão significa ir além, dar um pouco mais, dar a oportunidade do outro refazer o caminho. E o cristianismo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos ensinar uma coisa muito importante, dentre tantas importantes que são o Evangelho, né? E perdoar, então, não significa esquecer o mal que foi realizado, porque esquecer depende da nossa memória. E a nossa memória, muitas vezes, vai ter que ter um tempo para analisar os fatos e refletir sobre eles, e aos poucos, na modificação do nosso próprio comportamento. Aí nós vamos diminuindo a carga aflitiva daquela situação pesarosa, da ofensa, do rancor, e através da nossa grande misericórdia que Deus nos dá, né? Nos proporciona, que é a indulgência, é dar a outra a oportunidade de enxergar, refazendo o caminho, que esse outro é uma pessoa frágil, é uma pessoa que está enferma. E o Espiritismo vem nos ensinar tudo isso. Que nós precisamos refletir sobre tudo isso. E quando, então, recebermos o petardo da ofensa, nós precisamos entender que mesmo quando a pessoa está envolvida na violência, na soberba, na vaidade, no orgulho dessas ofensas, né? É uma pessoa enferma e que desconhece as leis fluídicas, as leis de causa e efeito, porque ela vai estar desarmonizando o seu próprio perispírito na obsessão daquilo que representa a lei de causa e efeito. Porque não existe um pensamento, não existe uma palavra, não existe um ato antifraterno com a falta de caridade que desarmonize, que não desarticule o nosso próprio perispírito, transformando então a nossa máquina fisiológica, o nosso corpo físico, o nosso próprio psiquismo em uma situação desarmônica com a relação da lei do amor, de justiça e de caridade. E que nós temos então que ter um olhar de enxergar na pessoa que ofende, que nos maltrata, uma pessoa enferma e que essa enfermidade ele nem percebe que a possui, mas que é importante que nós realizemos de maneira diferente essas injúrias. Por quê, meus amigos, meus irmãos? Porque nós temos muita necessidade, uma necessidade imensa de receber também o perdão alheio. É uma via de mão dupla. E quando Francisco de Assis coloca, perdoando que se é perdoado, ele faz um olhar para si mesmo. E nós não vamos focar aqui no auto-perdão, porque já meu filho Ronaldo vai falar um pouquinho sobre o auto-perdão. Nós vamos falar do perdão para fora. Mas é natural que nós pensemos também na mudança do nosso comportamento, né? Porque é importante nós perdoarmos. Porque nós quebramos uma cadeia do mal, da ignorância. Nós colocamos um ponto final no fato, na história. Se a pessoa que é o ofensor, né, preferir permanecer no comportamento equivocado, a responsabilidade já é dele. Porque nós aprendemos que nós somos responsáveis somente por nós mesmos, não é? Portanto, Deus também se utiliza desse tempo, das próprias experiências, para corrigir todos os seus filhos e fazê-los e trazê-los de volta à lucidez da humildade. Por quê?
porque onde existe orgulho, não existe humildade. É como a água e o óleo. Não tem como nós misturarmos virtudes com imperfeições, embora nós sejamos na constituição psíquica da nossa própria personalidade uma mescla de virtude e de imperfeições, mas elas não se confundem. Nós temos virtudes, mas nós temos muito mais imperfeições. É uma via de regra, estando no estágio em que nós estamos hoje, nós temos mais imperfeições do que virtudes. Por isso, então, a necessidade de nós entendermos o perdão. Bem, o perdão, ele é necessário, então, como nós havíamos dito logo no início, porque nós somos muito orgulhosos. Nós agasalhamos nosso orgulho, nós nos sentimos feridos em nosso ego. Por isso que o espírito de Simão, o Simeão, lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, no item 1º das instruções dos Espíritos, que é o perdão das ofensas. Simeão coloca alguma coisa muito interessante. Ele chega a usar a palavra invulnerável, que nos ensina a maneira de como perdoar. Quando nós anulamos o nosso ego através do nosso autoesquecimento, esquecer de nós mesmos, e o que é esquecer de nós mesmos, né? Esquecer o nosso interesse pessoal, aquela relação que nós temos com a nossa própria pessoa. Quando nós temos interesse pessoal, nós somos muito mais melindrosos, ninguém pode falar nada, ninguém pode fazer nada, que nós já nos sentimos muito tocados, muito ofendidos, né? E nós achamos muito importante. E quando nós temos a lucidez do autoconhecimento, entendemos que somos filhos de Deus, no nosso próprio processo lucigênito, não é? Nascidos da luz e caminhando na direção da luz de Deus. Nós começamos a entender a nossa importância, né? Mas sem vaidade. E quando nós entendemos isso, nós anulamos o nosso interesse pessoal. É onde nós conseguimos, então, sentir o nosso Mestre Jesus comandando o nosso próprio perispírito. Aí, meus irmãos, não existe agente externo nas sombras da ignorância que interfiram na nossa paz íntima ou na nossa paz interna. Porque nós temos o Cristo em nós como um escudo protetor, porque as nossas atitudes já aí passam a ser fraternas. É lógico que Simeão coloca um processo de trabalho para o futuro, um trabalho necessário que precisamos fazer. Então ele nos diz, pode ler lá no item do perdão das ofensas, que o esquecimento de si mesmo vai fazer com que nós nos tornemos invulneráveis às injúrias, à violência, os pequenos atritos, aos incômodos da nossa personalidade, que muitas vezes nós sentimos, não é? Nós ficamos ofendidos, por exemplo, quando alguém não nos dá bom dia, ou então quando nos fala até logo, ou como hoje, faz de conta que não me conheceu, não me viu. E nós vamos levantando tantas coisas desnecessárias que nos intoxica toda a nossa mente, e aí nós passamos a vibrar na direção do outro a distonia do nosso ódio, da nossa mágoa, não é? E aí dizemos, quer saber? Não quero mais falar com essa pessoa, não quero mais vê-lo. E Francisco de Assis nos coloca assim, como nosso Senhor Jesus Cristo em seu próprio Evangelho, a necessidade então de aprimoramento desse perdão, que não, meus amigos, não é um perdão só dos lábios, porque não adianta nós ficarmos falando. Geralmente, quando falamos para que todo mundo saiba, comentar o assunto, falar a todo momento, ou então dizemos, eu perdoei, viu? Mas nós estamos perdoando só dos lábios. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós queremos projetar uma coisa para fora para tentar se autoconvencer. E a pessoa que verdadeiramente
já tem o perdão, ela já não toca mais no assunto, e se volta alguém a falar no assunto, ela fala, olha, já passou tanto tempo, isso não tem importância, fica tranquilo. Agora, se nós continuarmos a divulgarmos, é porque o perdão ainda está em processo em nós. Temos ainda a situação da mágoa e do ressentimento. Portanto, é importante nós recordarmos o quanto é necessário perdoarmos para nós nos harmonizarmos também a nossa mente e, consequentemente, o nosso aparelho físico. Tanto que a ciência hoje comprova que a raiva, que a mágoa, o rancor, muito tempo cultivado em nós, ele vai danificar a nossa aparelhagem fisiológica, vai interferir ali nas nossas boas mitoses celulares e se torna, então, uma doença. Agora, ao passo de quando nós perdoamos, nós nos harmonizamos com as nossas funções biológicas. Ao passo que quando não nos perdoamos e não perdoamos alguém, ela vai interferir de maneira negativa nesse processo de divisão celular, onde vêm as doenças, não é? E para eu finalizar, existe uma história verídica narrada por Divaldo Pereira Franco, quando Chico Xavier, que marcou muito a sua vida, ele diz, o Chico, quando ele era relativamente jovem, na sua mediunidade em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem assassinado, deixando a mãezinha, então, viúva, em solidão e muito angustiosa, muito angustiada. Ele procurou contribuir da sua maneira possível, o nosso saudoso e meigo Chico, para aliviar a dor do choque experimentado pela genitora e pela solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe um espírito de uma senhora que viveu em Pedro Leopoldo e disse ao Chico, Chico, eu gostaria que hoje à noite você fizesse na residência daquela senhora o Evangelho no Lar. Ah, a bênção do Evangelho no Lar, E Chico não teve dúvidas. Na hora aprazada, digamos 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora, enlutada, e quando lá chegou acompanhada de 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção, abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando uma toalha modesta, um jarro de água, com copos também muito simples. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, e o que ela fez? E saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo, não? E ela deu-lhe o Evangelho, e quando ele ia começar a ler, alguém bateu-lhe a porta. Ela levantou-se e, quando chegou à porta, encontrou um mendigo, um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse, venho pedir-lhe uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento ou um jantar, por mais simples que fosse, porque ia orar a Deus e estava fazendo um estudo do Evangelho. E perguntou ao jovem se ele gostaria de participar. Embora o homem não entendesse do seu estado de deplorável necessidade, aqueceu e sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho, a dúlcida palavra caía no ambiente silencioso, como bétega de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação, passou a palavra à mãezinha saudosa, e com muitas lágrimas ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando e explicou que deveria ter uma razão que lhe escapava. Lei de causa e efeito. Mas ela perdoava o criminoso no íntimo do seu coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer e que por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela também perdoava, porque ele já o tinha na condição de filhos. As lágrimas prosseguiam e o culto também. Então foi feita a vibração final,
a magnetização da água foi dividida ali no silêncio que se fez natural, e antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? E ela disse: sou, meu filho, sou eu. O homem atirou-se-lhe aos pés e lhe disse: eu sou o assassino, fui eu que o matou. Já que a senhora me perdoou, sem que eu tenha que lhe pedir perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora vai me dar, mas agora mesmo vou me apresentar às autoridades. E saindo da modesta casa, foi à delegacia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse: Chico, meu bondoso Chico, muito obrigado. Fui eu que levei o irmão assassino à casa para que eu visse minha mãezinha perdoá-lo do âmago do seu coração. Fica aí, então, a nossa reflexão para a necessidade de perdoarmos. Muito obrigado, Tânia. E dando continuidade ao tema dessa manhã de domingo, é perdoando que se é perdoado. Nós que ouvimos a mãe, Tânia Campos, agora vamos ouvir o filho, Ronaldo Campos. Fique à vontade, meu amigo. Bem, meus queridos, a Taninha falou um pouquinho sobre o perdão para fora e nós agora refletiremos um pouco sobre o perdão a nós mesmos, não é? O perdão que vai para dentro. Esse é um perdão muito interessante porque é um perdão visitado também pela misericórdia. Nós não podemos ter a presunção de achar que nós nunca vamos errar. Mesmo quando visitados pela lucidez espírita, a espiritualidade coloca que é muito natural os nossos equívocos, mesmo quando lúcidos, diante do Evangelho. Quem de nós nunca tomou uma atitude sabendo que estava agindo errado e ainda assim permaneceu naquela atitude equivocada? Aquela atitude que muitas vezes a consciência fala: olha, toma cuidado, refaz caminho, vai se arrepender. A gente fala: me arrependo, mas eu faço, me arrependo, mas eu digo. E depois, passado aquele furor, aquela situação intempestiva, nós somos visitados pela situação de culpa, não é? E aí nós criamos um sentimento um tanto interessante e até perigoso, que é o conflito. Mas, diante disso, nós precisamos entender a necessidade de misericórdia para não mais reincidirmos no erro. Há alguns meses, poucos meses inclusive, nós assistimos no YouTube um seminário de um dos maiores estudiosos que o Espiritismo conheceu, que foi Hermínio Correia Miranda. Acredito que a grande maioria de nós já ouviu falar sobre ele, estudou alguma obra, inclusive talvez um dos livros mais famosos, que é o livro Diálogo com as Sombras. Nesse seminário, que inclusive Hermínio falava sobre essa obra, Diálogo com as Sombras, ele estudou muito o psicológico das entidades sofredoras, não somente dos obsessores, mas dos espíritos sofredores. E ele dizia algo muito interessante nesse teor. Refletia Hermínio que, quando visitados pela atitude equivocada, quando nós percebemos isso, quando nós temos essa lucidez, via de regra, dois sentimentos vêm ao encontro do nosso psiquismo. Um deles muito perigoso e o outro muito positivo. Vamos falar primeiro sobre o sentimento positivo, que é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos, é porque nós ganhamos um insight, uma lucidez, né? Um despertar para aquela atitude equivocada. Consciente ou não, nós percebemos que nós agimos mal e nós sentimos um desejo de reparar aquela atitude no ambiente, na direção do próximo e na nossa própria direção, renovando caminhos, renovando conceitos, valores, palavras, pensamentos, não é? Então o arrependimento ele é muito positivo porque ele é o primeiro passo para a nossa redenção,
para redimir os nossos próprios espíritos, certo? Um exemplo clássico, para a gente não se alongar muito, Saulo de Tarso arrependeu-se de tudo que havia feito depois que ele se encontrou com Jesus e viveu a sua vida após aquele encontro de serviço e amor profundo ao Mestre Nazareno. Agora, um sentimento outro falado por Hermínio Miranda, esse é um tantinho perigoso que a gente precisa inclusive combater, é o remorso. O remorso é um sentimento perigoso porque ele é paralisante. Ele nos causa uma inércia e nos conduz não poucas vezes a uma profunda melancolia, levando muitas vezes o nosso psiquismo à depressão. Porque ele paralisa as nossas forças. O remorso ele faz com que nós não enxerguemos esperança e nem mereçamos o amor. Então, quando ele nos visita, falamos do remorso, nós nos sentimos menos amados, sentimos que, de maneira equivocada tudo isso, tá? Sentimos que não merecemos o amor de ninguém, inclusive o amor de Deus, que nós merecemos sim, por aquela nossa atitude equivocada, conhecer a fome, o frio, a doença, o abandono, a ingratidão como mecanismo de reparação. Tudo isso uma ilusão desnecessária. Porque Deus não deseja isso para nenhum filho. Muito pelo contrário. Deus deseja sim que nós despertemos para Ele e renovemos os nossos caminhos através do trabalho, do amor a si mesmo e também na direção do nosso próximo. Porque a nossa felicidade, queridos, e a nossa tranquilidade de consciência, ela é proporcional ao bem que nós fazemos ao nosso próximo e a nós mesmos através de atitudes positivas, consoantes a lei de amor, justiça e caridade. O remorso também, ele nos proporciona não poucas vezes as situações de conflito. Esse conflito, não poucas vezes, também nos visita mesmo antes da reencarnação. O que se dá? Quando o espírito ele é ainda inseguro em os seus próprios valores, e ele reencarna com a preparação de construir novos rumos para alçar voos mais altos no terreno da espiritualidade, o perispírito que agasalhou em anteriores existências atitudes equivocadas projeta no corpo físico, na própria mente, algumas limitações, que podem ser limitações físicas ou psicológicas. Então existem transtornos de memória, existem transtornos de fobias, né, os famosos medos de todos os tipos, todos os matizes que nós possamos, melhor colocando, elencar. Nós temos o receio e a insegurança diante do amor alheio. Nós buscamos consórcios com instabilidade emocional, então somos visitados pelo ciúme. Temos medo de ser traídos. Tudo isso são conflitos oriundos da consciência de culpa que deve ser anulado através de atitudes positivas nesta própria existência, para adquirirmos então segurança. A nossa querida irmã Sheila, veneranda Sheila, ela fala, inclusive ela falou isso para o Divaldo, né? Em certa feita, onde ele fazia ali uma catarse com ela, desabafava um conflito que ele havia ocasionado através da devolução de uma calúnia que ele recebeu. Ele redarguiu aquela calúnia da mesma maneira com que ele recebeu e acabou criando uma consciência de culpa. E ele se sentiu então profundamente arrependido e Sheila então lhe auxiliou naquele instante. Olha o que ela colocou, gente, que interessante. Ela disse para não fazer consciência de culpa, independente daquilo que nós tenhamos feito. Não é? Para entendermos que a vida ela é feita de experiências. E diante da experiência, sentindo a queda, toda queda acaba ocasionando algumas escoriações psicológicas ou físicas. Mas sentindo a queda,
tentar nos levantarmos naquele mesmo degrau e continuarmos a nossa ascensão para Deus, né? O crescimento para Deus. Nem aplaudir o erro, nem achar que é isso mesmo, né? Mas enxergar aquilo como uma atitude que nos trouxe uma reflexão profunda para nunca mais agirmos daquela maneira. Aliás, Jesus nos aconselhou a isso, quando ele colocou aquele ensinamento que nós devemos ser como o trabalhador que toma a charrua, que é um instrumento de arado, e não olha mais para trás. O que significa isso? Tomou o instrumento de arado, que é o trabalho, que é a lucidez, que é o conhecimento, foi trabalhando para frente, não olhou para trás, ou seja, não mais se equivocou, pelo menos não naquele erro oferecido. Outros nós teremos, até de maneira inconsciente, porque nós não somos almas redimidas e lúcidas de todo o conhecimento do mundo. Mas quanto mais amor nós tivermos para conosco, para com o próximo, no sentido de perdão, de misericórdia, de tolerância, de indulgência, mais lucidez nós teremos e menos erros nós vamos semear no terreno próximo, e do próximo, melhor colocando, e do nosso próprio terreno. Assim, queridos, reflitamos sobre tudo isso com bastante lucidez. Se errarmos, vamos nos levantar, sacudir o pó das sandálias e dizer: Senhor, eu errei, consciente ou inconsciente, mas desejo agora renovar contigo as minhas próprias ações, ajudando aqueles que foram por mim prejudicados e a mim próprio, não é? Porque muitas vezes nós oferecemos aí alguns distúrbios para a sociedade, para o nosso próprio perispírito, todos esses, então, desnecessários. Se nós utilizarmos a nossa fala, por exemplo, a gente poder concluir, de maneira equivocada, nós passaremos a utilizar a nossa fala de uma maneira positiva, socorrendo aos nossos próprios irmãos, nessa caminhada tão bonita que é a proposta espírita. Nada, então, meus queridos, de sentimento de culpa ou de remorso. Sejamos, sim, visitados pelo arrependimento e sejamos aqueles trabalhadores que se levantam e renovam as suas ações de tal maneira a não mais semear o erro, a ignorância e qualquer espécie de violência. Ao querido Roberto, a querida Uzi, pelo convite que nos oferece, por essa oportunidade singular de dividir esse tema com a Taninha, nós agradecemos de todo o coração e de todo o entendimento. Muita paz a todos. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, Tânia. Nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje agora, cujo título é O Perdão que Liberta. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. O perdão que liberta. Jurema chegou em casa após o horário da escola, com os olhos vermelhos e inchados. Para a mãe, que lhe indagou o que ocorrera, ela disse estar com muita raiva e que odiava uma colega da escola. Trancou-se no quarto e chorou durante um largo tempo. A mãe, que conhecia bem sua pequena, simplesmente esperou. Quando Jurema saiu do quarto, a mãe tentou saber o que houvera acontecido de tão sério. A menina contou que uma colega a havia humilhado em frente a um garoto de quem ela estava gostando, e todos riram dela. Voltou a frisar que odiava aquela garota e gostaria de nunca mais tornar a se encontrar com ela. A mãe procurou acalmar a filha. Falou da importância de desculparmos as pessoas, mesmo quando suas atitudes nos magoam. Que perdoar é sempre o melhor caminho. Lembrou-lhe das lições do Evangelho, das exortações de Jesus, do próprio exemplo dele, perdoando aos que o levaram à cruz. No entanto, a impetuosidade da adolescente insistia, e ela persistia na raiva, não conseguindo se esquecer da humilhação que passara. Importante em nossas vidas agirmos conforme as leis do amor em tudo e com todos. Jesus nos ensinou a perdoarmos verdadeiramente aos que nos ferissem ou magoassem. Não importa se amigos ou inimigos, conhecidos ou desconhecidos.
o evangelista Lucas anotou o seu ensinamento. Amai os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Abençoai os que vos amaldiçoam. Orai pelos que vos caluniam. E quando o apóstolo Pedro indagou ao mestre a respeito de quantas vezes se deveria perdoar, a resposta não nos deixa dúvidas. Não se trata simplesmente de multiplicar 70 vezes por 7 vezes. Trata-se da exortação de perdoar sempre. No atual estágio evolutivo, a grande maioria de nós resiste à prática do perdão. Até mesmo porque estabelecemos que os que nos fizeram mal ou nos magoaram de alguma forma não são merecedores de perdão. Entretanto, seria de bom alvitre pensarmos que nós mesmos temos pontos difíceis de serem compreendidos e perdoados pelos que convivem conosco. A verdade é que quando nos resolvemos pelo perdão, nos sentimos aliviados, mais tranquilos. Enquanto carregamos mágoa, remoemos ocorrências infelizes e, em consequência, somente nos podemos sentir igualmente infelizes. Quando nos desvencilhamos da mágoa, é como se largássemos no caminho um pesado fardo para andarmos livres em uma estrada ensolarada, buscando ser felizes. Dessa forma, a opção pelo perdão é a mais segura para a nossa felicidade. Dizem que quando negamos o perdão, é como se segurássemos uma brasa acesa, esperando que o outro se queime. Ao perdoarmos, quebramos o vínculo que nos mantinha presos ao outro. O causador da situação terá que responder pelo que fez, hoje ou amanhã, aqui ou além. O problema é dele, e ele o deverá resolver. Mais feliz será sempre quem perdoa, porque ao perdoar, nos libertamos para seguirmos livres o nosso caminho, sem elos nem lembranças doloridas. Pensemos nisso. E agora nós vamos ficar sabendo o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Amigos e amigas, já está ocorrendo desde o dia 1º de novembro e vai até o dia 30, a 44ª Feira do Livro Espírita de São Carlos e região. Livros com descontos de 20% a 80%, na sede da USE de São Carlos e região, na rua 9 de julho, esquina com a rua Padre Teixeira, no centro da cidade. Atenção para os horários de funcionamento. Segundas a sextas-feiras, das 9 às 17 horas e 30 minutos. E aos sábados, das 9 às 16 horas. Este ano, inclusive, com inovações, como uma sessão especial com títulos consagrados da psicografia de Chico Xavier e também de muitos outros, com descontos ainda mais convidativos. Imperdível! Visite e aproveite. Feira do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, de 1 a 30 de novembro, na sede da USE, Rua 9 de julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, no centro da cidade de São Carlos. Esperamos a sua visita! E visitando, aproveite e filie-se ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região, se você ainda não for filiado. Sabe por quê? A partir da filiação, você receberá mensalmente um livro espírita em sua casa por apenas R$16. Inscreva-se, Rua 9 de julho, esquina com a Rua Padre Teixeira, centro. Fone DDD 16 3307 5495. Este número é telefone e também WhatsApp. Portanto, você pode também enviar mensagens. Horários de atendimento em novembro, de segundas a sextas-feiras, das 9 às 17h30 e aos sábados, das 9 às 16 horas. E desde já, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. No próximo domingo, dia 14 de novembro, às 17 horas,
palestra com Adilson Jesus de Oliveira, que abordará o tema A Reencarnação como Mecanismo de Progresso do Espírito. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, as palestras USE São Carlos também são de cunho participativo e você pode, portanto, fazer perguntas que serão respondidas na mesma hora, ao vivo. Elas ocorrem quinzenalmente, as palestras USE São Carlos, aos domingos, sempre às 17 horas. A transmissão é realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc e também pelo YouTube, canal Palestras USE São Carlos. Quinzenalmente, aos domingos, às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assiste e participe! Falando em participações, momento agora de nós agradecermos a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, seja através do YouTube, através do Facebook, e principalmente, porque a grande maioria das participações o é, através do WhatsApp, que é DDD 16 99316 1147. Então, muito obrigado a você, Alba Cota Mantovani, Ana Marquezim da Silva, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Anderson Rodrigues de São Paulo, Andréa Helvaízo, Ângela Zorzenon Aparecida da Silva, Anselmo, Cacilda da Chácara, Cidinha Splim, Creuza Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Edirley Rogério, Elaine Freitas, Elizabeth Boni, Elizabeth do Douradinho, Elizabeth Migliorini, Fábio Bianco Generoso, Fer Rossi, Fernando Colombera do Parque Primavera, obrigado também ao Fran Orpinelli, a Raruco Nishioca, lá da cidade de Campinas, sempre presente aqui no Momento Espírita. Obrigado a você, Gustavo Paula de Almeida, Imaculada de Almeida, moradora no centro em São Carlos, Ilva Alves Siqueira, Isabel do Jardim Rissete, a Jéssica do Abdelnura, José Antônio Santos, a João Carlos do bairro Icaraí, lá na vizinha cidade de Ibaté, José Carlos Espinda Villaneri, Juliana Pontieri, Júnior Almeida do Nosso Lar, também a Karina Juju Cruz, Léo Moreira, Ma Aguilar, Marcelo Moraes, Márcia do Mirante da Bela Vista, Maria de Baté, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Márcia Regina de Oliveira, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, Mônica Moreira Mineto, Neide Souza da Vila Jacobucci. Obrigado a você também, Norberto da Azulville, Ósio da Vila Neri, sempre compartilhando o programa Momento Espírita, a Regina do Castelo Branco, ao Ricardo Barbosa, também ao Robson do Abdelnura, a Rosângela do Botafogo, a Rosemary do Araci 2, a Rosimeire do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvana Regina, Valda Araci 1, Valéria Valentim e Vina Baroni. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, nós queremos novamente abrir espaço para que Tânia Campos, um dos convidados, a convidada do Momento Espírita nessa manhã de domingo, possa concretizar suas reflexões. Tânia, fique à vontade para suas palavras finais do Momento Espírita de hoje. Roberto, meu muito obrigado, Zezinho, aos queridos ouvintes. Uma boa semana a todos. Muita paz. Grande beijo a todos. Muito obrigada. Muito obrigado, Tânia. E agora, você, Ronaldo Campos, que esteve tão gentilmente mais uma vez aqui em companhia da Tânia Campos, dobradinha, mãe e filho, abordando, perdoando o que se é perdoado. Muito obrigado, Ronaldo, mais uma vez. E fique à vontade também para seus comentários finais. Ronaldo? Bem, meu querido Roberto, para a gente poder concluir, é importante nós termos essa certeza de que muito precisamos de perdão e muito precisamos também perdoar. Façamos um pouquinho de esforço, tenhamos mais boa vontade e misericórdia de uns para com os outros. Lembrando que Jesus nos colocou o maior ensinamento e o último ensinamento que ele pôde deixar, que nos amemos uns aos outros conforme ele nos amou. Ele se colocou como modelo de amor, não é? Então, quando nós conseguimos esse amor conforme Jesus nos aconselha, nós fatalmente conseguiremos a dádiva do perdão espontâneo sem nenhuma mácula. Muita paz.
Muito obrigado, Ronaldo. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós não sabemos se é do conhecimento de todos, mas o Ronaldo e a Tânia, ambos cantam, o Ronaldo toca piano também, e nós pedimos a eles que nessa manhã de domingo interpretassem uma página musical que viesse ao encontro do tema de hoje, é Perdoando o que se é perdoado. A escolha recaiu sobre Oração de São Francisco. Vamos ouvi-la agora na voz de Tânia Campos com Ronaldo Campos ao piano. A de elevação espiritual no momento musical. Momento musical. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que maravilha, que beleza de encerramento nessa manhã de domingo, não é mesmo, amigos e amigas do Momento Espírita? Porque nós, infelizmente, estamos chegando ao final. 60 minutos se passaram muito depressa na companhia de vocês, na companhia agradabilíssima e frutífera em termos de aprendizado de Ronaldo Campos e Tânia Campos, a quem mais uma vez agradecemos. Nessa manhã de domingo estiveram presentes aqui diante dos microfones da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação do Momento Espírita há quase 17 anos, que estaremos completando ainda neste mês de novembro, Zezinho de Mel. Tânia Campos e Ronaldo Campos, nossos convidados, e na produção nós precisamos agradecer a todos os voluntários coordenados por Clemente Mancini. Na sonoplastia, mais uma vez esteve conosco Rossi. Muito obrigado, Rossi.
E nós queremos agradecer de coração a vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que permaneceram conosco até o derradeiro minuto de mais um programa. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!